E o sistema linfático, gente, é um sistema que está ali aliado ao circulatório, ao sangue, ok? Então, são vasos que nem vasos sanguíneos, só que carregando outra substância. O sangue, o vaso sanguíneo, ele carrega o sangue. E os vasos linfáticos, eles carregam a linfa, que é uma substância, né? Que eu vou explicar sobre ela. Então, eu tenho aí, né? Os vasos linfáticos, que carregam a linfa. A linfa, ela é como se fosse um líquido. Ele é um líquido que carrega alguns nutrientes, que carrega. Qual que é o papel, né, do sistema linfático? O papel do sistema linfático é pegar o excesso de água e de líquidos do nosso corpo e voltar para o sangue. Então, como que funciona ele? Tá ali o vaso sanguíneo e o vaso linfático, um pertinho do outro, geralmente, ok? Então tá um aí pertinho do outro. Aí o vaso linfático, ele pega o excesso de água que está nas células, ali entre uma célula e outra, e leva aí para o vaso linfático, formando aí a linfa. Então, ele vai e depois passa essa água, esse excesso de água, para, a, para o sangue. Então, e o sangue, ele elimina essa água quando o sangue é filtrado pelos rins. E como que acontece, por exemplo, se eu beber água, né? A água vai para o meu estômago, vai para o meu intestino. Do intestino é mandada essa água para o sangue, né? E o sangue distribui a água quando necessário, por exemplo. E o excesso dela é filtrado pelo rim, que é onde eu elimino pela bexiga, tá bom? Então, muita gente fica na dúvida, fala assim, como que eu bebo água e sai por um outro lugar, né? Que eu, o trato excretor. Então, pessoal, essa água em excesso no nosso corpo, ela é eliminada pelos rins. Então, e como que é um jeito de eliminar? É o sangue é filtrado e retira o excesso de água. Só que então o excesso de água que está nas nossas células, que está em nossos tecidos, entre uma célula e outra ali, ele tem que ser levado para o sangue, mandado para o sangue, para eliminar essa água, certo? E quem faz esse papel é o sistema linfático. Porque o sistema linfático, ele recolhe essa água, né? Aí tu vai transformar na linfa, junto com alguns outros nutrientes e tal. Carrega aí pelo sangue, ó, carrega aí pelos vasos linfáticos, manda para o sangue, e o sangue aí vai mandar para ser filtrado nos rins para ser eliminado. O que acontece, pessoal? Vocês já ouviram falar da drenagem linfática, da massagem linfática? É por conta disso aqui, ó, do sistema linfático. O que acontece? Às vezes, a gente retém líquido. O que é reter líquido, né? Por exemplo, nossa barriga às vezes retém, que é quando a gente fica inchado por excesso de líquido. Esse excesso de líquido, gente, está nas células, está no tecido ali. E a drenagem linfática, massagem linfática, ela ajuda aí na eliminação desse líquido através do sistema linfático, ok? E é normal a gente inchar por conta de água, excesso de água, principalmente se a gente come muito sal, né? Ou as mulheres, quando tá aí perto aí, né, de algumas fases do ciclo reprodutivo, né? Isso acontece também, ok? O uso de remédios, como, por exemplo, o anticoncepcional, ajuda a reter líquido, principalmente na barriga, ok? Isso acontece. Então, beleza, a gente conseguiu entender o, a função desse sistema e como que ele funciona, né? A questão de mandar a questão da água, né? Do excesso de água que a gente tem que ele retira. Só que ele tem um outro papel fundamental, que é a fabricação e o armazenamento daqueles leucócitos que a gente aprendeu aqui. Então, não só os leucócitos, mas também a fabricação das todas as outras células sanguíneas, as plaquetas e as hemácias, ok? Então, são dois aí sistemas super ligados entre si.
super ligados. Então, voltando aqui. Outro papel fundamental do sistema linfático, pessoal, é a fabricação das células no nosso sangue e a fabricação das células de defesa, principalmente, e o armazenamento e transporte dessas células de defesa. O que acontece? O sistema linfático ele é composto pelos vasos linfáticos que eu falei, pela linfa, que é o líquido que circula nos vasos linfáticos, e pela amígdala, pelo timo, pelo baço, pelos linfonodos e pela medula óssea, ok? O que acontece, pessoal? A medula óssea é tudo que está dentro é o interior ali dos nossos ossos. Porém, só os ossos que são longos. O que significa osso longo? É aquele osso que é comprido, sabe? Igual o osso do braço, o osso da nossa perna, né? E então, esses ossos maiores do nosso corpo, dentro no meiozinho deles tem a medula óssea, que é quando o osso ele está um pouquinho mais mole dentro dele, e essa parte, esse tecido mais mole dentro do osso, que faz todas as nossas células do sangue. Então, ele que produz as nossas células do sangue. Então, a célula ela é produzida na medula óssea, as células sanguíneas, e ela é armazenada ou maturada, ou seja, completa a formação dela, vamos dizer assim, no timo e no baço. Não sei nem o que é timo, o que é baço, né? Vou explicar. O timo, ele tá, vamos supor, entre o coração e entre o nosso osso aqui, ó. Esse osso aqui, que é o externo, tem um osso aqui, ok? Então, o timo, ele tá mais ou menos um pouquinho acima do coração, entre o coração e esse osso aqui, ok? E ele é fundamental, ele é super importante nessa fabricação e armazenamento das células de defesa, que são os leucócitos, tá? Então, a medula óssea, ela fabrica as 3 células sanguíneas e ela manda os leucócitos, que é os glóbulos brancos, para o timo e para o baço, ok? O que acontece? No baço não, no timo, ele vai lá e termina a maturação, tá bom? Já o baço, ele é um órgão que a gente tem, que ele vai armazenar as células de defesa, ok? Algumas é no timo, algumas é no baço. E tem gente que tem que retirar o baço por conta de, por exemplo, teve algum acidente, perfurou o baço e teve que retirar ele. E não tem problema nenhum em retirar ele. Claro que é um problema, existe, mas não é algo assim tão crítico. Porque as células vão começar a ser armazenadas apenas no timo, tá bom? E elas também são armazenadas nos linfonodos, que é esses pontos verdes aí maiores. O que acontece? A gente tem alguns aqui, né? Aqui perto aqui da garganta, a gente tem aqui perto do braço, próximo à virilha. E quando a gente inflama alguma coisa, por exemplo, se eu inflamei minha mão está inchada, ou estou com algum problema aqui. Pode ser que esse linfonodo aqui do braço, ele incha, ele fica duro, e você consiga sentir ele, que muita gente chama de íngua, tá? Que aí, o que acontece? As células estão muito localizadas aqui, as células de defesa, para conseguir resolver o problema, vamos dizer assim, da mão, ok? Então, beleza. Então, vamos relembrar aqui. O sistema linfático ele é composto pelos vasos linfáticos, que armazena a linfa, que a linfa é composto de água, alguns nutrientes ali, mas poucos em relação ao sangue. Ainda tem o transporte, ela é responsável pelo transporte das células de defesa. Ok. A gente tem o timo, a medula óssea, o baço e os linfonodos, tá bom?
Junta aí também a amígdala, o apêndice, mas eles não tem tanta função assim em relação a como, por exemplo, o timo e o baço, ok? E então, eu tenho, né, o glândula linfático, ou também chamado de linfonodo, ou também chamado de íngua. A gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, né, próximo à virilha, e vários outros distribuídos no nosso corpo. Né? O timo, que está em amarelinho aí, próximo ao coração, o baço e a medula óssea e os vasos linfáticos, tá bom? Então, espero que tenha entendido. Porque, gente, eu sei que esse é um sistema um pouco chato de entender, que a gente nunca tinha ouvido falar antes, né? E ele é bem complexo, gente. Ele é um sistema super complexo. Então, ele é um pouquinho mais chato de entender como ele funciona, tá bom? Mas, lembre-se, ele retira o excesso de água dos tecidos e células e transporta células de defesa. E além de fabricar células do sangue e também armazenar essas células, tá bom? É mais ou menos isso, ok? Deixa eu compartilhar aqui.